Certa vez um homem rico, de muitas posses, veio a falecer. No dia da leitura do seu testamento, o testamento dizia: para minha sobrinha, eu dou a minha Bíblia e tudo que nela contém. Embora a sobrinha gostasse muito do tio, o tio gostasse muito da sobrinha, embora ela soubesse que ele era um devoto estudioso da palavra, ela ficou decepcionada. Afinal de contas, deixar apenas a Bíblia diante de tantas posses financeiras do tio, decepcionada, desanimada, ela nem sequer abriu a Bíblia, mas decidiu guardá-la no sótão de sua casa e ali esqueceu. Os anos se passaram, vieram os problemas comuns da vida, problemas financeiros, emocional, problemas de saúde. E quando aquela mulher se sentiu sozinha, abandonada, triste, enferma, talvez pensando até mesmo em desistir da vida, foi aí que ela se lembrou da Bíblia do tio. Poderia haver algo na Bíblia do meu tio, alguma palavra que possa me ajudar a sair dessa situação? Se perguntou ela. Então, indo atrás da Bíblia, tirou-a daquela caixa, toda empoeirada, e ao folhear aquelas volumosas páginas, a sobrinha teve uma surpresa. Ao folhear as páginas da Bíblia, ela encontrou entre as páginas da Bíblia vários cheques de dinheiro, com uma quantia muito alta, cada um daqueles cheques. Aquela jovem, aquela mulher, ela era milionária e não sabia. Tudo porque não havia entendido as palavras do tio, a minha Bíblia e tudo que nela contém. Certamente você tem uma Bíblia em casa, e se você a folhear, certamente também não irá encontrar dinheiro, cheque de dinheiro ou cartões de crédito. No entanto, nós podemos encontrar algo que existe em toda a Bíblia, e esse algo, inclusive, ele é considerado mais precioso do que o ouro e do que a prata. Mas o que seria isso? No capítulo 1 e o versículo 3 do último livro da Bíblia, o Apocalipse, diz o seguinte, eu vou ler com vocês. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. De acordo com esse texto, bem-aventurado são aquelas pessoas que leem e aquelas pessoas que ouvem a palavra da profecia. Essa expressão bem-aventurado, ela é de origem grega, makarios. Seu significado quer dizer feliz, abençoado, afortunado. Portanto, a Bíblia diz que felizes são aquelas que leem as palavras da profecia. Mas você me dirá, eu não sei ler. Mas o texto continua dizendo, felizes aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam no coração. O texto diz que quem lê a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam a palavra de Deus no coração, são pessoas felizes, são pessoas macários, são pessoas afortunadas, abençoadas. No entanto, a felicidade que é mencionada nesse texto, ela vai além de uma felicidade passageira ou circunstancial. É uma felicidade de origem divina, independente das circunstâncias. Se eu lhe perguntasse nesse momento, o que você iria preferir? Morar numa casa simples, de poucas posses e ser uma pessoa feliz? Ou morar numa mansão, no palácio e ser infeliz? Você percebe que a felicidade é mais precioso e mais valioso do que o ouro e do que a prata? E essa felicidade nós já podemos encontrar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela contém o segredo para sermos homens e mulheres felizes. Então, se você deseja ser um homem e uma mulher abençoada, feliz, próspera, afortunada, se você quer ser um jovem abençoado, feliz, ouça a palavra, guarde-a no seu coração, leia, estude-a, e você será uma pessoa
verdadeiramente feliz. Mas alguma vez você já se perguntou quem escreveu a Bíblia? Como ela surgiu? Vejamos, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21, diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. De acordo com esse texto, Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou os homens santos a escreverem hoje aquilo que nós conhecemos como as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Portanto, foi o Espírito Santo que iluminou a mente e o coração de homens para que eles escrevessem a vontade de Deus em sua palavra, a Santa Bíblia. Portanto, vemos que o escritor da Bíblia foi o homem inspirado por Deus. Portanto, o homem é o escritor, o homem santo, o homem inspirado de Deus é o escritor. E o autor da Bíblia é Deus. Essa palavra inspirado, theopneustos, é proveniente do fôlego de Deus. Deus deu a esses homens sonhos e visões, símbolos e figura. E os que assim receberam esta mensagem, a transcreveram ela na linguagem humana. Portanto, vemos a união aí do humano com o divino na construção da Bíblia Sagrada. Mas existe na Bíblia alguma parte que não foi o homem inspirado por Deus que escreveu algo, mas o próprio Deus que escreveu? No segundo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, há uma surpreendente passagem que diz o seguinte: Êxodo 31, versículo 18: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, de acordo com essa passagem, o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra algo que a Bíblia chama de as tábuas do testemunhos. Tábuas de pedra é uma referência, essas tábuas de pedra ou tábuas de testemunho, é uma referência aos 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos. E, portanto, os 10 mandamentos, segundo esse texto, é de redação e de autoria divina. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. Então, o mínimo que deveríamos fazer é termos curiosidade em saber o que diz os 10 mandamentos. E no capítulo 20 do livro de Êxodo, eu vou fazer um pequeno resumo do que fala os 10 mandamentos. Capítulo 20, veja só o que diz o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, verso 4. No verso 7 diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O verso 8 fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. No versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe. No versículo 13, não matarás. Logo em seguida vem: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E no verso 17 se encontra o último mandamento: não cobiçarás. Portanto, eu li resumidamente o que diz os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio Deus. É de redação divina. O autor é Deus e o escritor é o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos. No livro de Salmos, Salmo 119, versículo 105, há uma linda passagem que diz o seguinte:
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Certo homem foi viajar. Ao preparar as malas, ele percebeu que havia um pequeno espaço no qual ele poderia colocar alguma coisa. Ele pensou e então decidiu. Ele colocou ali, naquele pequeno espaço, uma bússola. Ele também colocou ali um espelho. Ele colocou ali um microscópio. Ele também colocou ali um telescópio. Então ele também decidiu colocar ali, naquele pequeno espaço, alguns livros antigos e algumas cartas antigas. E ele ainda colocou ali, naquele pequeno espaço, uma espada bem afiada. E ele colocou, por fim, uma lâmpada. Ora, você deve estar se perguntando, afinal de contas, como ele colocou tanta coisa num espaço tão pequeno? Na realidade, ele colocou ali a Bíblia Sagrada. Sim, meu amigo e minha amiga, a Bíblia é tudo isso. A Bíblia Sagrada, ela é como uma bússola que nos aponta a direção certa. A Bíblia, ela é como um espelho que nos mostra a nossa real condição. A Bíblia é como um microscópio que ajuda-nos a ver o verme, muitas vezes corroendo, o verme do pecado corroendo a nossa vida. A Bíblia também, ela é como um telescópio, através dela nós podemos enxergar Deus. A Bíblia é como cartas antigas, diversas cartas e livros antigos que falam do grande amor de Deus. A Bíblia também é como uma espada afiada de dois gumes que corta dos dois lados. Ela tanto salva todos aqueles que aceitam as suas mensagens, como condena todos aqueles que a rejeitam. E a Bíblia Sagrada, ela é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para os nossos caminhos. Queridos amigos e amigas, na estrada da vida nós não podemos andar sem essa lâmpada. Se nós desejamos ser realmente iluminados por Deus para tomar decisões sábias e inteligentes, precisamos dessa luz, dessa lâmpada. Precisamos da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Se nós queremos ser uma melhor mãe, queremos sabedoria para educar nossos filhos, forças e coragem. Se nós somos um pai, precisamos de sabedoria para orientar nossos filhos nas decisões que devemos tomar, ajudando nossos filhos nas decisões que eles devem tomar, precisamos da Bíblia. Se você é um jovem e precisa ter sucesso, quer ter sucesso na vida, eu recomendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ela irá nos ajudar nas decisões que devemos tomar nesse mundo. Na estrada da vida nós não podemos sair sem esta lâmpada, sem essa luz. Precisamos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas alguém dirá, eu prefiro não conhecer o que está na Bíblia, porque só assim eu não sei o que é certo e errado. E, consequentemente, Deus não irá me pedir contas. Mas será que é seguro pensarmos assim? Vejamos. Imaginemos comigo um homem caminhando numa estrada. Ele chega a um local onde há duas estradas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Ele deseja escolher o caminho certo. Ao seu lado há uma placa indicando o destino de cada um daqueles caminhos. Se porventura aquele homem decidir por conta própria não olhar para a placa que indica o destino de cada um daqueles caminhos, e ele escolheu um caminho, seja porque os seus pais escolheram aquele caminho, seja porque a maioria andou por aquele caminho, seja porque é o caminho mais fácil, enfim, seja pelo motivo que for, e ele escolheu aquele caminho, no final, ele descobrir que ele escolheu o caminho errado, quem será o único culpado? Ele. Por quê? Porque ele não olhou para a placa que indicava o destino de cada um daqueles caminhos. Queridos, assim também acontece na estrada da vida. No mundo onde há diversos caminhos, diversas vozes, o único caminho que nos conduz a Deus está em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela indica-nos o caminho da salvação. Não basta o caminho nos parecer direito, porque o sábio diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim são caminhos de morte. A nossa única segurança está na palavra de Deus. Se eu decidir por conta própria não estudar a palavra de Deus, e eu tenho acesso para isso, e viver deliberadamente na ignorância por escolha própria,
Deus irá me responsabilizar por todo o conhecimento que eu poderia ter adquirido ao estudar a Bíblia e não a estudei. Portanto, amados, precisamos estudar a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Na estrada da vida, precisamos de uma placa que nos conduz ao caminho da salvação. E essa placa é a palavra de Deus, a bússola que nos conduz ao coração do Pai, nos conduz pelos caminhos da vida eterna. Mas o que é ou quem é a palavra? No Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo 1 em diante, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O apóstolo João, em seu Evangelho, no capítulo 1, ele faz a surpreendente revelação. Ele fala que no princípio era o Verbo, palavra original grega, logos. No princípio era o logos, ela quer dizer palavra. Portanto, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João identifica a palavra como sendo uma pessoa. Identifica a palavra como sendo Deus, o Deus Filho. Porque no verso 14 ele diz que a palavra, o verbo logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Ora, a divindade que veio ao céu, do céu à terra, e se fez carne e habitou entre nós, é o Filho de Deus. Portanto, o verbo mencionado nesse texto é Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus, ela é muito mais do que um código de conduta moral. A palavra de Deus é muito mais do que um livro com palavras impressas. A palavra de Deus é muito mais do que um conhecimento teórico. A palavra de Deus, ela é uma pessoa. Por isso, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, o objetivo dela é não apenas obtermos conhecimento a respeito do certo e do errado, mas, acima de tudo, encontrarmos a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Se, através dos nossos estudos, nós não encontrarmos Jesus, a nossa vida, a nossa religiosidade, a nossa prática de ir para a igreja, ela perde o sentido. Porque o objetivo do estudo das Escrituras é encontrarmos a fonte de vida, Jesus Cristo. Esse é o objetivo. A religião, ela perde todo o sentido se nós não encontrarmos Jesus no estudo da palavra. E nesse momento, esse é o convite que eu faço para cada um dos que estão assistindo este vídeo. Ao estudar as Escrituras Sagradas, que possamos conhecer a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Entendemos que só Jesus, ele tem as chaves da verdadeira felicidade. Só em Cristo nós podemos encontrar plenitude e salvação. E nesse momento, Cristo, ele está à porta do nosso coração batendo e ele deseja entrar. O que nós iremos fazer? Abra, portanto, o seu coração e permita que Jesus entre em sua vida e transforme a sua vida. Permita que ele seja o Senhor e Salvador de sua vida. Busquemos a Deus, portanto, enquanto a Deus se pode achar. Hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de salvação. Porque Deus nos ouviu no tempo da oportunidade. Deus, ele nos socorreu no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da nossa salvação. Se hoje nós ouvimos sua voz, não endureçamos o nosso coração. Confessemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque se com a nossa boca confessarmos Jesus Cristo, e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Nesse momento, eu renovo meu compromisso com Cristo e eu abro meu coração para Ele. E você, gostaria de fazer o mesmo?
Então, ore comigo nesse exato momento. Nosso eterno Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua muita bondade e misericórdia na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ajude-nos a fazer da Tua palavra o nosso guia, a nossa orientação, o nosso mapa, Senhor. Ajude-nos pela Tua graça, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua vontade, a tomar decisões de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas de Ti, Senhor. Nesse momento eu te peço, por quem está ouvindo esta mensagem, esta oração, tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. As ajude em suas necessidades mais profundas. Se é a mãe que ora por sua filha, por seu filho, se é o pai, o chefe de casa que está orando por sua família, ouça suas orações, Senhor, e as atendas de acordo com o Teu poder e misericórdia. E nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, a vivermos de toda palavra que sai da boca de Deus. Nas Suas mãos queremos colocar a nossa vida, a nossa história, e nos guarda até o dia de Cristo Jesus. Muito obrigado por todas essas bênçãos. Nós te pedimos elas e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, como disse certa vez uma pessoa, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Este é a série de estudo Verdades Bíblicas. E em outra ocasião nós teremos mais uma outra oportunidade, se Deus quiser, para estudarmos um pouco mais a Sua palavra. Que Deus abençoe a todos.